Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também, graças a Deus, né? Hoje eu vou ler aqui 1 Coríntios 13, capítulo 13, né? Do versículo 1 até o 7. Vou ler sobre Paulo, né? O amor, é sobre o amor, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todos os conhecimentos, todos os mistérios, todos os conhecimentos, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse aos montes e não tivesse amor, nada seria, né? Nada valeria, né? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Que bonito, né? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, mas se irrita, não suspeita o mal. Não se irrita, não suspeita o mal, né? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor. O amor, tudo tem que suportar tudo, né? Nós temos que, no mundo, né, aqui, né, a gente tem que relevar, né, muita coisa, senão fica brigando o tempo todo, né? Então, o capítulo 13, né, até o 7, né? O metal e o sino, geralmente os sinos e os instrumentos de metal, como trombetes e pratos, né, eram usados para conclamar os adoradores para os cultos dos templos pagãos. Então, eles usavam, né, metal, barulho, né, para os templos pagãos, né? O ruído estridente e contínuo despertava no primeiro momento, mas depois cansava, né? E atormentava, né? As pessoas, né? Era muito barulho, assim, né? Paulo usava esses elementos para explicar que a pessoa que não tem amor de Deus dentro de si tem facilidade em ferir e ofender os demais com as suas atitudes, né? Quem não tem Deus, né? Não tem amor, né? Com as suas... Podem reverberar, né? Repercutir, né? Assim, mas são vazias e não tem valor, né? Não tem valor. Sentimentos de inferioridade, de superioridade, né? Se acompanhavam da igreja de Corinto. Os dons, o que cansava, né, divisão entre os membros, né, da igreja, né, pelas instruções. Havia cristãos que desejavam ter dons. Até que estava escrito aqui que eu queria ler, Paulo, né, que falava em dons, né, se hoje a capacidade de falar fluentemente vários idiomas é considerada valiosa, imagine naquela época uma pessoa ter a habilidade de falar a língua dos homens e dos anjos, naquela época, né? Paulo usa este argumento para mostrar que o amor supera qualquer conhecimento ou habilidade humana, o amor, né? Normalmente, as pessoas só associam amor a emoções, sentimentalismo, filosofias, né? No entanto, o amor carrega na sua essência características como sacrifício, doação, renúncia. Deus é o maior exemplo deste amor na sua totalidade. Ele foi capaz de sacrificar o próprio Filho a favor dos pecadores. E hoje nos ensina a ter esse fruto
em prol dos outros, né? Ele ensinou, né? Ele deu seu próprio filho, né? Para a humanidade, né? Para salvar, né? Ele veio para salvar. Você sempre tem que lembrar disso, né? Que Jesus passou tudo aquilo que ele passou para dar salvação para nós. Por isso que nós temos que saber mais de Jesus e dar valor a ele e sempre estar conversando com ele, né? Para a gente ter ser íntima, assim, de Deus, né? De Jesus, né? Então, aqui diz, os cristãos desejavam ter dons, né? Sobressaírem aos demais e não para servi-los. Eles queriam ter um dom, não para servi-los, né? Paulo ensina de superioridade do amor. Por maiores que sejam os dons, se tornam inúteis ao ser humano, né? A pessoa diz que tem dom, né? Mas às vezes é inútil, né? Assim, não tem valor se a pessoa não está mesmo ali com o Senhor Deus, né? Se tornam inúteis ao ser humano. Se não houver o fruto do Espírito Santo para presidir suas ações, tem que ter o Espírito Santo para presidir, né? O amor de Paulo faz uma descrição minuciosa, uma lista de 15 características sobre o amor. Ele faz uma lista, né? A igreja de Corinto estivessem cheias de dores, né? Estava vazia de frutos do Espírito Santo, né? As pessoas estavam vazias ali, né? Eles estavam no propósito de Deus. Os cristãos eram impacientes, essa aqui é a lista, né? Impacientes, descontentes, invejosos, egoístas, interesseiros, indecorosos, orgulhosos, maledicentes, justamente o oposto de quem se conduz com fé e o caráter e o amor de Deus, né? Então, eles estavam ali cheios de interesseiros, né? Eles queriam mais o interesse deles, né? Uns tinham inveja, né? Egoístas, né? Então, a gente tem que procurar deixar tudo isso aí de lado, né? Só Deus, né? Ali, só nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não podemos ficar pensando mal, assim, dos outros, né? Muito mal, assim, né? Porque a gente tem que sempre pôr coisas boas, né, na vida da gente. Quando vai na igreja, a gente tem que pedir para Deus, né, que me ensine como que eu devo de agir, como que eu devo de fazer, né, porque a gente não sabe nada, né, a gente não é nada, né, a gente não é nada, né, se não pedir para Ele, para quem que a gente vai pedir, né? Vai pedir para o outro, que às vezes você vai dar um conselho para a gente, mas a vida dele está numa pior lá, né? Não tem amor em casa, não tem amor com os filhos, ou abandonar a esposa abandonou o marido por qualquer coisinha, né? Hoje em dia é assim, né? Parece que, eu não sei, às vezes eu fico pensando, né? A pessoa diz que ela está ali casada, é uma pessoa séria, né? O seu casamento, seus filhos, tudo. Mas o que eu acho engraçado que elas saem, às vezes, de um casamento e já pegam outro. Nossa, acho que a gente tinha que ficar, né, meses, assim, digerindo, né, aquela separação ali, pensando, olhando para os filhos, né, atrás uma pessoa já estranha dentro de casa, né, como é que seus filhos ficam, né? A gente fica pensando, meu Deus, como é que fica a cabeça dessas crianças, né? Então, por isso que a gente tem que conversar com Deus, ver o que está fazendo, né, pelo menos, né? Como é que pode, né? Se para dali, acho que nem um dia já está outra pessoa ali dentro de casa. Não pode, acho que, eu não quero falar mal, né, de ninguém, não estou falando mal, né? Mas eu acho que a pessoa tem que saber quem está pondo dentro da sua casa, né? Porque a gente não sabe os costumes da pessoa, como que a pessoa né? Não conhece a família, e já por dentro de casa, assim, eu acho que não está certo, né? Essa é a minha opinião, né? Mas a gente sempre tem que conversar com Deus, né? Perguntar para Ele, tá certo? Eu faço, não faço? O Senhor me oriente, me diga o que eu devo de fazer, né? Que é a melhor forma que tem, né? Para a gente pegar os conselhos de Deus, né? Que Ele vem e pá, Ele não deixa realizar uma coisa errada, né? Ele já
separa, né? Tudo que é errado, para a gente pensar mais um pouco e ir ao encontro da palavra de Deus, né? Então é isso que eu tinha que falar no dia de hoje, tá bom? Então Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Tchau. Amém. Graças a Deus. Amém.